Ele era o cachorro que todo mundo queria longe, magro, cheio de cicatrizes, com um olhar que parecia carregar o peso do mundo. Os vizinhos atravessavam a rua quando o viam. As crianças tinham medo. Os adultos diziam que aquele bicho só traria problema. Mas numa noite de tempestade, quando o fogo começou a consumir tudo e o desespero tomou conta daquela casa, foi justamente ele, o rejeitado, o indesejado, o que ninguém queria por perto, que arriscou a própria vida para salvar quem nunca acreditou nele. E depois daquela noite nada mais foi igual. Tem histórias que a gente escuta e fica pensando por dias. Histórias que fazem a gente olhar diferente para a vida, para as pessoas, para os animais que cruzam nosso caminho. A história que eu vou contar hoje é assim. É sobre julgamento, sobre como a gente condena sem conhecer, sobre como o amor mais puro pode vir de onde a gente menos espera. Esse cachorro não tinha nome bonito, não tinha raça definida, não tinha dona que penteasse seu pelo. Ele só tinha fome, solidão e um coração enorme que ninguém conseguia enxergar. Todo mundo olhava para ele e via perigo. Mas a vida tem dessas coisas, né? Às vezes, quem parece ser o vilão é justamente quem vai te salvar. Antes de começar, me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Eu adoro saber de onde vem cada um de vocês. Pode ser cidade grande, cidade pequena, interior, litoral. Me conta aí que eu leio todos os comentários. E agora, prepara o coração, porque essa história vai te emocionar do começo ao fim. A primeira vez que Dona Carmen viu aquele cachorro, sentiu um arrepio na espinha. Ele estava parado na esquina da Rua das Acácias, em Ribeirão Claro, uma cidadezinha do interior do Paraná, onde todo mundo conhecia todo mundo. O bicho era grande, tinha o pelo preto meio amarelado de sujeira e uma cicatriz feia que cortava o focinho de cima a baixo. Os olhos dele eram castanhos, fundos e pareciam contar histórias que ninguém queria ouvir. Esse cachorro vai morder alguém, ela disse para o marido naquela noite, enquanto fechava o portão com força. Marca minhas palavras, seu Antônio. Esse bicho é problema. Seu Antônio, um homem de 62 anos, cabelo branco e mãos calejadas de trabalhar a vida inteira na roça, apenas deu de ombros. Ele não era de falar muito, mas também não gostou do que viu. Cachorro de rua grande daquele jeito, com cara de quem já brigou muito, não podia ser coisa boa. A notícia do cachorro se espalhou pelo bairro mais rápido que fofoca em dia de feira. As mães começaram a buscar os filhos na escola de carro, mesmo morando a 3 quadras. Os homens combinaram de ficar de olho. Seu Zé do mercadinho colocou um aviso na porta. Cuidado com o cachorro preto. E o cachorro não fazia nada. Ele só ficava ali, na esquina, deitado na sombra do pé de manga da Dona Lourdes. Às vezes, quando alguém passava, ele levantava a cabeça devagar, olhava com aqueles olhos tristes e depois voltava a deitar. Não latia, não avançava, não mostrava os dentes, mas isso não importava. As pessoas já tinham decidido quem ele era. Cachorro bom não fica assim, solto, sem dono, dizia Dona Carmen para quem quisesse ouvir. Deve ter sido abandonado por algum motivo. Deve ser bravo. O que ninguém sabia, o que ninguém se deu ao trabalho de descobrir, era que aquele cachorro tinha sim um passado. E era um passado de dor. Ele tinha nascido numa chácara do outro lado da cidade, filho de uma cadela vira-lata que morreu no parto. O dono da chácara, um homem que criava cachorro para briga, viu naquele filhote grande e forte a chance de ganhar dinheiro. Durante 2 anos, o cachorro apanhou. Apanhou para ficar bravo. Apanhou para aprender a morder. Apanhou até o dia em que conseguiu fugir por um buraco na cerca. Mas ele nunca ficou bravo de verdade. Por dentro, ele continuava sendo aquele filhote que só queria um carinho. A cicatriz no focinho era lembrança de uma briga que ele não queria ter lutado.
Os olhos tristes eram reflexo de tudo que ele tinha sofrido. Quando chegou em Ribeirão Claro, depois de andar dias e dias, o cachorro só queria paz. Queria um lugar para deitar, um pouco de comida, talvez uma mão gentil que fizesse carinho atrás da sua orelha. Mas o que ele encontrou foi medo, desconfiança, portas fechadas. "Vai embora! Xô! Sai daqui!" Ele ouvia isso todo dia. Às vezes jogavam pedra, às vezes água. Uma vez, um homem veio com um pedaço de pau, e o cachorro correu tanto que só parou quando as patas sangravam. Mesmo assim, ele voltava. Voltava para a esquina da Rua das Acácias, para a sombra do pé de manga, porque ali era o único lugar onde ninguém tinha batido nele ainda. Ali, pelo menos, ele podia descansar. Foi numa tarde de quinta-feira que tudo começou a mudar. Mas não do jeito que você está pensando. Não foi uma mudança boa. Foi o começo de algo terrível. Pedrinho, o neto de Dona Carmen e seu Antônio, tinha 7 anos e um coração maior que ele mesmo. Era um menino pequeno, magrinho, com cabelo espetado que nunca ficava no lugar e um sorriso que iluminava qualquer cômodo. Pedrinho morava com os avós desde que a mãe dele, Juliana, tinha ido trabalhar em São Paulo para tentar dar uma vida melhor para ele. "Vó, por que todo mundo tem medo daquele cachorro?" ele perguntou naquela tarde, olhando pela janela da cozinha. Dona Carmen estava lavando louça e parou no mesmo instante. "Pedrinho, você fica longe daquele bicho, tá me ouvindo? Ele é perigoso." "Mas ele não parece perigoso, vó. Ele parece triste." Dona Carmen secou as mãos no pano de prato e se abaixou para ficar na altura do neto. "Escuta o que a vó tá falando. Cachorro de rua assim, grande desse jeito, machuca criança. Você não chega perto. Promete pra vó." Pedrinho abaixou os olhos. "Prometo." Mas promessa de criança, a gente sabe. Às vezes escapa pelo vão dos dedos como água." No dia seguinte, quando Dona Carmen cochilou depois do almoço e seu Antônio foi até o centro resolver umas coisas, Pedrinho saiu de fininho pelos fundos. O coração dele batia forte. Ele sabia que estava fazendo coisa errada, mas tinha algo naquele cachorro que chamava ele como um ímã. O cachorro estava no lugar de sempre, deitado na sombra. Quando viu o menino se aproximando, ele levantou a cabeça devagar. Não rosnou, não mostrou os dentes. Só ficou olhando com aqueles olhos castanhos que pareciam perguntar: "Você também vai me machucar?" Pedrinho parou a uns 3 metros de distância. O coração dele estava tão acelerado que ele conseguia ouvir nas orelhas. "Oi?" ele disse baixinho. "Eu não vou te machucar." O cachorro continuou parado, olhando. Pedrinho tirou do bolso um pedaço de pão que tinha guardado do café da manhã. Com a mão tremendo, ele jogou o pão na direção do cachorro. O bicho cheirou. Olhou para o menino. Cheirou de novo. E então, devagar, como se tivesse medo de levar uma pancada a qualquer momento, ele comeu. E quando terminou de comer, aconteceu uma coisa que Pedrinho nunca ia esquecer. O cachorro olhou para ele e balançou o rabo. Foi só um balançar pequeno, quase invisível, mas foi o suficiente. "Você não é bravo", Pedrinho sussurrou, sentindo os olhos arderem. "Você só tá com medo. Igual eu fico às vezes quando sinto saudade da mamãe." Naquele momento, sem que nenhum dos dois soubesse, uma ligação tinha se formado. Uma ligação que, em breve, seria testada pelo fogo, no sentido mais literal da palavra. Mas isso a gente só vai descobrir no próximo capítulo. Porque o que aconteceu naquela noite de tempestade mudou para sempre a vida de todo mundo naquela rua. E o cachorro que ninguém queria se tornou o herói que ninguém esperava. Os dias foram passando e Pedrinho continuou visitando o cachorro escondido. Todo dia depois do almoço, quando a avó cochilava e o avô via televisão na sala, ele escapava pelos fundos com alguma coisa para dar para o bicho. Às vezes era pão, às vezes um pedaço de carne que ele escondia do próprio prato. Uma vez, levou até um osso que achou no lixo da cozinha, e o cachorro foi mudando. Não por fora.
Ele continuava magro, sujo, cheio de cicatrizes, mas por dentro alguma coisa estava se curando. O rabo dele balançava mais agora. Os olhos pareciam menos tristes. E quando via Pedrinho se aproximando, ele até se levantava, ansioso, como se dissesse: você veio de verdade. Eu preciso te dar um nome, Pedrinho disse numa tarde de quarta-feira, sentado no chão de terra, a uns 2 passos do cachorro. Não dá para ficar te chamando de cachorro. O bicho inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse prestando atenção. Que tal, Thor? Não, muito nome de filme. Pedrinho coçou o queixo pensativo. Rex? Não, parece nome de cachorro de rico. Ele ficou em silêncio por um momento, olhando para o animal. Já sei, trovão, porque você é grande e forte que nem um trovão. E porque eu conheci você num dia de chuva. O cachorro balançou o rabo. Gostou? Então tá decidido. Seu nome é Trovão. E assim, pela primeira vez em muito tempo, aquele cachorro tinha um nome. Tinha alguém que se importava. Tinha um amigo. Mas nem tudo era alegria. Dona Carmen começou a desconfiar que alguma coisa estava acontecendo. A comida sumia da geladeira. Pedrinho vivia com a roupa suja de terra. E tinha um cheiro estranho nele, um cheiro de cachorro. Pedrinho, você anda chegando perto daquele bicho? Ela perguntou numa noite durante o jantar. O menino quase engasgou com o arroz. Não, vó, claro que não. Dona Carmen apertou os olhos. Ela conhecia aquele neto. Sabia quando ele estava mentindo, mas decidiu não insistir. Talvez fosse só coisa da sua cabeça. Enquanto isso, na rua, a situação do Trovão ia de mal a pior. Os vizinhos tinham se reunido para decidir o que fazer com ele. Seu Valdir, um homem carrancudo que morava no final da rua, tinha uma proposta clara. A gente liga para a prefeitura e pede para recolherem esse cachorro. Simples assim. E o que a prefeitura vai fazer com ele? Perguntou Dona Lourdes, a dona do pé de manga. Isso não é problema nosso, seu Valdir respondeu, dando de ombros. O problema nosso é que esse bicho tá aqui, assustando nossas crianças, podendo atacar a qualquer momento. Mas ele nunca atacou ninguém, disse uma voz tímida. Era seu Antônio que tinha ficado calado a reunião inteira. Todo mundo olhou para ele, surpreso. Dona Carmen arregalou os olhos para o marido como se perguntasse: o que você está fazendo? É verdade, seu Antônio continuou, com a voz calma de sempre. Esse cachorro está aí há semanas. Ele não latiu para ninguém, não avançou em ninguém, só fica deitado. E daí? Seu Valdir retrucou. Vai esperar ele morder uma criança para fazer alguma coisa? Seu Antônio não respondeu. Ele não era de brigar. Mas naquela noite, quando voltou para casa, ficou pensando no cachorro, pensando no neto que vivia olhando pela janela, pensando em como, às vezes, a gente julga sem conhecer. A reunião terminou sem decisão, mas seu Valdir avisou que ia ligar para a prefeitura de qualquer jeito. Se ninguém faz nada, eu faço. Faltavam 3 dias para o homem da prefeitura vir buscar o Trovão. 3 dias para o cachorro ser levado embora, provavelmente para nunca mais voltar. 3 dias que mudariam tudo. Era uma sexta-feira, final de tarde, quando o céu começou a escurecer de um jeito estranho. Não era só o sol se pondo. Era algo mais. Nuvens pesadas, carregadas, quase pretas, vinham do oeste como um exército. O vento começou a soprar forte, levantando poeira e balançando as árvores. Vai ter tempestade feia hoje, seu Antônio disse, olhando para o céu da varanda. Dessas de derrubar galho. Dona Carmen chamou Pedrinho para dentro. Vem, meu filho, não é hora de ficar na rua. Pedrinho obedeceu, mas antes de entrar, olhou para a esquina. Trovão estava lá, deitado no lugar de sempre, mas com as orelhas em pé, farejando o ar. Ele também sentia que algo estava vindo. Fica bem, Trovão, Pedrinho sussurrou antes de fechar a porta. A tempestade chegou por volta das 8 da noite. E não era uma tempestade comum. Era uma daquelas que a gente lembra para o resto da vida.
Relâmpagos cortavam o céu de segundo em segundo. Os trovões eram tão fortes que faziam as janelas tremer. A chuva caía tão grossa que parecia que o céu tinha rasgado. A luz acabou às 8h30. A casa ficou no escuro, iluminada só pelas velas que Dona Carmen acendeu com as mãos tremendo. "Calma, meu filho", ela disse para Pedrinho, que estava agarrado na perna dela. "Já já passa." Mas não passou. A tempestade foi ficando mais forte. E então, por volta das 9h, aconteceu. Um relâmpago enorme, o maior que Ribeirão Claro já tinha visto, caiu direto no poste de luz da Rua das Acácias. O poste explodiu em faíscas. Os fios elétricos caíram no chão, chiando, pulando como cobras de fogo. E um desses fios caiu bem em cima da cerca de madeira da casa de seu Antônio e Dona Carmen. A madeira velha, seca de anos de sol, pegou fogo na hora. E com o vento forte, as chamas se espalharam num piscar de olhos. Em menos de 1 minuto, o fogo já estava na parede dos fundos da casa. "Fogo!" Seu Antônio gritou, acordando do cochilo que tinha tirado no sofá. "Carmen! Pedrinho! Fogo!" O desespero tomou conta de tudo. Dona Carmen agarrou Pedrinho e correu para o corredor, mas a fumaça já estava entrando por todo lado. Os olhos ardiam, a garganta queimava. Não dava para ver nada. "A porta da frente!" seu Antônio gritou. "Vai para a porta da frente!" Mas quando eles chegaram na sala, viram que o fogo já tinha chegado lá também. As chamas lambiam as cortinas, subiam pelas paredes, devoravam tudo no caminho. O calor era insuportável. "Meu Deus!" Dona Carmen chorou, abraçando o neto. "Meu Deus, a gente vai morrer!" Pedrinho estava tossindo tanto que mal conseguia respirar. As lágrimas escorriam pelo rosto, misturadas com a fuligem. Ele nunca tinha sentido tanto medo na vida. E foi aí, nesse momento de puro desespero, que eles ouviram um latido, forte, insistente, vindo de algum lugar lá fora. E depois, um barulho de madeira quebrando, de algo grande entrando pela janela dos fundos. Trovão apareceu em meio à fumaça como um fantasma. O pelo dele estava molhado de chuva, os olhos brilhavam refletindo as chamas e ele latia, latia sem parar, como se dissesse: "Me sigam por aqui, rápido!" "O cachorro!" seu Antônio gritou. Trovão correu até eles e agarrou a barra da camisola de Dona Carmen com os dentes, puxando em direção à janela quebrada por onde ele tinha entrado. "Ele quer que a gente vá por ali!" Pedrinho gritou, entendendo. Vó, vamos!" Não tinha tempo para pensar, não tinha tempo para duvidar. Eles seguiram o cachorro. Trovão foi na frente, guiando pelo caminho onde o fogo ainda não tinha chegado. Cada vez que eles hesitavam, ele voltava, latia, puxava. Quando chegaram na janela dos fundos, seu Antônio ajudou Dona Carmen a passar primeiro, depois Pedrinho e, por último, ele mesmo. Eles caíram no quintal encharcado de chuva, tossindo, chorando, mas vivos, vivos. E Trovão estava lá, do lado deles, lambendo o rosto de Pedrinho como se dissesse: vocês estão bem agora." A casa continuou queimando atrás deles. O fogo rugia como um monstro com fome, mas eles estavam do lado de fora, estavam seguros. Os vizinhos começaram a aparecer, com baldes, com mangueiras, gritando uns para os outros. Alguém tinha chamado os bombeiros, sirenes soavam ao longe, mas nada disso importava naquele momento. O que importava era que Dona Carmen estava ajoelhada na lama, abraçando o cachorro que ela tinha odiado por semanas. O cachorro que ela queria longe. O cachorro que tinha acabado de salvar a vida dela, do marido e do neto. "Me perdoa." Ela chorava, afundando o rosto no pelo molhado e sujo de Trovão. "Me perdoa, meu filho. Me perdoa." Trovão só balançava o rabo. Porque ele não guardava rancor. Ele não sabia guardar. Ele só sabia amar. Mas a noite ainda não tinha acabado. E nos próximos capítulos, a gente vai descobrir como esse ato de heroísmo mudou não só a vida daquela família, mas de toda a cidade de Ribeirão Claro.
E vai descobrir também um segredo que Trovão carregava. Um segredo que ia fazer todo mundo chorar ainda mais. O sol nasceu no dia seguinte, como se nada tivesse acontecido. O céu estava limpo, azul, com aquele cheiro de terra molhada que vem depois da chuva. Mas a Rua das Acácias estava diferente. No lugar onde ficava a casa de seu Antônio e Dona Carmen, agora só tinha destroços. Paredes queimadas, telhado caído, móveis transformados em cinzas. Uma vida inteira tinha virado fumaça numa noite só. Dona Carmen olhava para aquilo tudo sentada num banquinho que o vizinho tinha emprestado. Ela não chorava mais. Já tinha chorado tanto durante a noite que parecia que as lágrimas tinham acabado. Ao lado dela, seu Antônio estava de pé, em silêncio, com a mão no ombro da esposa. "A gente reconstrói", ele disse baixinho. "Tijolo por tijolo a gente reconstrói." Mas Dona Carmen não estava pensando na casa. Ela estava pensando no cachorro, no Trovão, que naquele exato momento estava deitado aos pés de Pedrinho, do outro lado da rua, na varanda da casa de Dona Lourdes, que tinha acolhido a família. "Eu queria ele longe", Dona Carmen sussurrou. "Eu odiava aquele cachorro, Antônio, e ele..." Ela não conseguiu terminar a frase. A voz embargou. "Eu sei." Seu Antônio respondeu. "Eu sei." A notícia do que tinha acontecido se espalhou por Ribeirão Claro como fogo no mato. Uma comparação que agora tinha um peso diferente para todo mundo. Na padaria, no mercadinho, na praça, nos corredores da escola, todo mundo só falava nisso. O cachorro vira-lata que ninguém queria tinha salvado uma família inteira do incêndio. "Eu não acredito", dizia seu Valdir, o mesmo que queria chamar a prefeitura. "Aquele bicho, aquele mesmo", confirmava quem tinha visto. "Entrou pela janela no meio do fogo e tirou eles de lá." As pessoas começaram a aparecer na casa de Dona Lourdes para ver o cachorro. Vinham com comida, com cobertores, com remédios. De repente, o Trovão tinha virado celebridade. O bicho que todo mundo atravessava a rua para evitar agora era cercado de carinho. Mas Trovão não ligava para a fama. Ele só queria ficar perto de Pedrinho. Seguia o menino para todo lado, como uma sombra peluda. Dormia no pé da cama improvisada que tinham montado para ele na sala de Dona Lourdes. E toda vez que Pedrinho acordava de madrugada, assustado com pesadelos do incêndio, o Trovão estava lá, lambendo a mão dele como se dissesse: "Calma, eu tô aqui, você tá seguro." "Vó", Pedrinho disse numa manhã, uns 3 dias depois do incêndio, "o Trovão pode ficar com a gente? Para sempre?" Dona Carmen olhou para o cachorro, para o bicho grande, cheio de cicatrizes, com aquele olhar que ela antes achava ameaçador e que agora via como o olhar mais doce do mundo. "Pode", ela respondeu, sentindo um nó na garganta. "Ele é da família agora." Pedrinho pulou de alegria e abraçou o Trovão com tanta força que o cachorro quase caiu. E pela primeira vez, desde que tinha chegado em Ribeirão Claro, Trovão latiu. Não um latido de medo ou de alerta, um latido de felicidade pura. Mas nem tudo eram flores. A família tinha perdido tudo. Roupas, documentos, móveis, a televisão velha que seu Antônio assistia todo dia, as panelas que Dona Carmen tinha desde o casamento, as fotos. 40 anos de memórias tinham virado cinzas. Fotos do casamento, fotos da filha Juliana quando era bebê, fotos de Pedrinho recém-nascido. Era a única coisa que eu queria ter salvado. Dona Carmen disse uma tarde, sentada na varanda de Dona Lourdes. "As fotos, o resto é coisa, mas as fotos..." Dona Lourdes, uma senhora de 70 anos com coração de ouro, sentou do lado dela e segurou sua mão. "Carmen, as memórias estão aqui", ela disse apontando para o coração. "Não precisa de foto para lembrar." Era verdade, mas mesmo assim doía. O que aconteceu nos dias seguintes, porém, mostrou para Dona Carmen algo que ela nunca ia esquecer: a bondade das pessoas.
Seu Zé do mercadinho apareceu com caixas de comida. Não aceito, não, ele disse quando seu Antônio tentou recusar. Vocês são vizinhos. Vizinho ajuda vizinho. A dona da loja de roupas do centro trouxe sacolas cheias de peças novas. Pro Pedrinho, ela disse. E tem umas coisas aí para vocês também. O padre da igreja organizou uma vaquinha. Em uma semana, tinham arrecadado dinheiro suficiente para a família alugar uma casinha pequena do outro lado da cidade enquanto reconstruíam a deles. E então, numa tarde de domingo, aconteceu algo que ninguém esperava. Um carro desconhecido parou na frente da casa de Dona Lourdes. Dele saiu uma mulher jovem, uns 30 anos, cabelo preto preso num rabo de cavalo, olhos vermelhos de quem tinha chorado muito. Mãe! Ela gritou correndo em direção à varanda. Mãe! Pai! Era Juliana, a filha de Dona Carmen e seu Antônio, a mãe de Pedrinho. Dona Carmen levantou tão rápido que quase caiu. Juliana, minha filha! Elas se abraçaram no meio do quintal, chorando, tremendo, agarradas uma na outra como se o mundo fosse acabar se elas se soltassem. Eu vi na internet, Juliana soluçava. A notícia do incêndio, do cachorro que salvou vocês. Eu peguei o primeiro ônibus que consegui. Viajei 12 horas. Mãe, eu achei que tinha perdido vocês. Eu achei... Tá tudo bem, minha filha. Dona Carmen chorava junto. A gente tá bem, graças a Deus e graças àquele cachorro ali. Juliana olhou para onde a mãe apontava. Trovão estava sentado na varanda, ao lado de Pedrinho, observando a cena com aqueles olhos castanhos que pareciam entender tudo. Mamãe! Pedrinho gritou, finalmente processando o que estava acontecendo. Ele desceu os degraus correndo e se jogou nos braços da mãe. Meu bebê! Juliana chorou, cobrindo o filho de beijos. Meu bebê lindo! Você tá bem? Você tá machucado? Tô bem, mãe. O trovão me salvou, salvou a gente todo. Juliana olhou de novo para o cachorro. E então fez algo que surpreendeu todo mundo. Ela foi até ele, se ajoelhou na varanda e abraçou o trovão com toda a força que tinha. Obrigada, ela sussurrou no ouvido dele. Obrigada por salvar minha família. Eu te devo a vida deles. Trovão lambeu o rosto dela. E naquele momento, Juliana tomou uma decisão. Eu não vou mais embora, ela disse, se virando para os pais. Eu vou ficar. Vou arrumar um emprego aqui. Vou ajudar vocês a reconstruir a casa. Vou criar meu filho do lado de vocês. E o trabalho em São Paulo? Seu Antônio perguntou. Juliana balançou a cabeça. Nenhum trabalho vale mais que isso aqui. Eu quase perdi vocês. Eu quase perdi meu filho. Chega de viver longe. Família é para ficar junta. Dona Carmen chorou mais ainda. Mas dessa vez eram lágrimas de alegria. De tanto sofrimento, algo lindo estava nascendo. A família estava se reunindo. E tudo isso por causa de um cachorro que ninguém queria. Mas a história do trovão ainda guardava surpresas, porque uns dias depois da chegada de Juliana, uma pessoa apareceu em Ribeirão Claro procurando pelo cachorro, uma pessoa do passado dele, uma pessoa que ia revelar a verdade sobre quem o trovão realmente era e o que ele tinha enfrentado antes de chegar na Rua das Acácias. E essa revelação ia fazer todo mundo chorar de um jeito diferente. O homem chegou numa terça-feira de manhã. Dirigia uma caminhonete velha, cheia de ferrugem, e tinha o rosto fechado de quem carrega problemas. Ele parou no mercadinho do seu Zé e perguntou se alguém conhecia um cachorro preto, grande, com uma cicatriz no focinho. Por que quer saber? Seu Zé perguntou desconfiado. Porque ele é meu, o homem respondeu. Fugiu da minha chácara faz uns meses. Vi na internet que acharam ele aqui. A notícia correu a cidade em minutos. Dona Carmen ficou branca quando soube. Não, ela disse apertando as mãos. Não vão levar o trovão. Ele é nosso agora. Mas a lei era clara. Se o cachorro tinha dono, o dono tinha direito de levar. Não importava o que o trovão tinha feito.
Não importava que ele tivesse salvado 3 vidas. O homem apareceu na casa alugada de seu Antônio e Dona Carmen naquela mesma tarde. Pedrinho estava na escola. Juliana tinha ido resolver coisas no centro. Só os 2 velhos estavam em casa, com o Trovão deitado na varanda. Quando o cachorro viu o homem, aconteceu uma coisa que Dona Carmen nunca tinha visto. Trovão ficou duro. Os pelos do pescoço se arrepiaram. Ele recuou, tremendo, até encostar na parede, e um som saiu da garganta dele. Não um rosnado bravo, mas um gemido baixo, de medo. "Achei você, seu desgraçado", o homem disse, dando um passo na direção do cachorro. "Me deu trabalho, hein, fugir assim." "Espera", Dona Carmen disse, se colocando na frente do Trovão. "O senhor não vai chegar perto dele." O homem riu. "Senhora, esse cachorro é meu. Criei ele desde filhote. Tenho todo o direito de levar embora." "Criou?" seu Antônio perguntou, se aproximando devagar. Ele tinha percebido a reação do Trovão. Tinha visto o medo nos olhos do animal. "Criou como?" O homem hesitou. "Isso não é da conta de vocês. É da minha conta, sim", Dona Carmen disse, a voz tremendo de raiva. "Esse cachorro salvou minha vida, a vida do meu marido, a vida do meu neto. Ele entrou numa casa em chamas para tirar a gente de lá. Então eu quero saber, o que o senhor fez com ele para ele ter tanto medo assim de você?" O homem apertou os lábios. "Olha, eu não tenho que ficar dando explicação." "Tem sim", uma voz disse atrás dele. Era Juliana. Ela tinha voltado mais cedo e ouviu a conversa do portão. E ao lado dela estava seu Valdir, o mesmo seu Valdir que antes queria mandar a prefeitura levar o Trovão. "Eu andei pesquisando na internet", Juliana continuou, se aproximando com os olhos em chamas. "Depois que soube que alguém tinha vindo atrás do cachorro, pesquisei o nome do senhor. Mauro Ribas, né? Da chácara que fica para lá do rio?" O homem, Mauro, empalideceu. "A polícia já foi na sua chácara 2 vezes por denúncia de rinha de cachorro", Juliana disse. "2 vezes. E agora o senhor vem aqui buscar um cachorro que claramente foi maltratado, que tem cicatriz de mordida no focinho, que treme de medo só de ver você?" "Isso é mentira", Mauro disse, mas a voz dele tinha perdido a força. "Mentira?", seu Valdir disse, dando um passo à frente. Ele era um homem grande, de ombros largos, e quando ficava bravo parecia ainda maior. "Quer saber de uma coisa? Eu não gostava desse cachorro, achava que ele era perigoso, mas eu estava errado. E agora vou te falar uma coisa. Se você não sair daqui nos próximos 30 segundos, eu mesmo chamo a polícia. E dessa vez, eles vão achar mais do que denúncia." Mauro olhou em volta. Viu Dona Carmen de braços cruzados. Viu seu Antônio com a cara fechada. Viu Juliana filmando tudo com o celular. Viu seu Valdir pronto para partir para cima. E viu o Trovão. O cachorro que ele tinha batido tantas vezes. O cachorro que tinha fugido da dor. O cachorro que, mesmo depois de tudo, tinha encontrado uma família de verdade. "Isso não vai ficar assim", Mauro disse, recuando em direção à caminhonete. "Vai sim", Juliana respondeu, "porque se você voltar, esse vídeo vai direto para a delegacia, com seu nome, sua cara e o endereço da sua chácara." Mauro entrou na caminhonete, bateu a porta e foi embora sem olhar para trás. E nunca mais foi visto em Ribeirão Claro. Quando o barulho do motor sumiu na distância, Dona Carmen se virou para o Trovão. O cachorro ainda estava tremendo, encolhido contra a parede. Ela se ajoelhou devagar e estendeu a mão. "Acabou", ela disse baixinho. "Ele foi embora. Você nunca mais vai voltar para lá. Você é nosso agora, para sempre." Trovão olhou para ela e então, devagar, se aproximou. Encostou a cabeça na mão dela, fechou os olhos. E pela primeira vez desde que tinha chegado naquela cidade, relaxou de verdade. Naquela noite, quando Pedrinho voltou da escola e soube de tudo, ele chorou abraçado no Trovão. "Você sofreu muito, né?" ele perguntou, acariciando a cicatriz no focinho do cachorro. "Bateram muito em você, mas agora acabou.
Agora você tem a gente. Trovão lambeu as lágrimas do rosto do menino, e foi como se dissesse: eu sei e eu amo vocês. A partir daquele dia, Trovão mudou. Não que ele tivesse se tornado outro cachorro, mas a sombra que vivia nos olhos dele foi diminuindo. Ele começou a brincar. Corria atrás de bola, latia de alegria quando via Pedrinho voltar da escola. Dormia de barriga para cima, sem medo, porque sabia que estava seguro. E a cidade de Ribeirão Claro também mudou. O que aconteceu com o Trovão fez as pessoas pensarem diferente sobre cachorros de rua. A prefeitura criou um programa de adoção. As escolas começaram a ensinar sobre cuidado com animais. E toda vez que alguém via um vira-lata na rua, em vez de atravessar para o outro lado, pensava: será que ele só precisa de uma chance? Mas ainda falta um pedaço dessa história. Porque 2 meses depois de tudo isso, algo aconteceu. Algo que ninguém esperava. Algo que mostrou que a capacidade do Trovão de salvar vidas ia muito além daquela noite de incêndio. E essa última parte da história vai fazer você acreditar que certos encontros não são coincidência, são destino. Há 2 meses tinham se passado desde o incêndio. A casa de seu Antônio e Dona Carmen estava sendo reconstruída aos poucos, com a ajuda dos vizinhos e das doações que continuavam chegando. Juliana tinha conseguido um emprego de caixa no mercadinho do seu Zé. Pedrinho estava indo bem na escola. E Trovão era o cachorro mais feliz de Ribeirão Claro. Ele tinha engordado um pouco. O pelo, que antes era opaco e feio, agora brilhava. As cicatrizes continuavam lá, mas pareciam fazer parte dele, como medalhas de uma guerra que ele tinha vencido. E os olhos castanhos, que antes eram cheios de tristeza, agora brilhavam de alegria toda vez que via Pedrinho. Era uma tarde de sábado quando aconteceu. Pedrinho estava brincando no quintal improvisado da casa alugada, jogando bola com o Trovão, quando o cachorro parou de repente. As orelhas dele ficaram em pé. O focinho começou a farejar o ar. Então ele saiu correndo em direção ao portão. "Trovão!" Pedrinho gritou. "Volta aqui!" Mas o cachorro não parou. Ele pulou o portão, que era baixo, de madeira, e saiu correndo pela rua, numa velocidade que Pedrinho nunca tinha visto. "Vó! Vô! O Trovão fugiu!" O menino gritou, entrando em casa desesperado. Seu Antônio largou o café que estava tomando e saiu correndo atrás do neto. Dona Carmen veio logo atrás, com o pano de prato ainda na mão. "Para onde ele foi?" ela perguntou. "Para lá!" Pedrinho apontou. "Pro lado do rio." O rio Claro, que dava nome à cidade. Um rio de correnteza forte, especialmente nessa época do ano, depois das chuvas de verão. Eles correram, Pedrinho na frente, com as pernas curtas se esforçando ao máximo. Seu Antônio logo atrás, com a respiração pesada. Dona Carmen mais atrás ainda, mas sem parar. Quando chegaram na beira do rio, viram uma cena que fez o coração de todos parar. Trovão estava dentro da água. A correnteza forte batia nele, tentando arrastar. Mas ele nadava com toda a força que tinha em direção a algo pequeno, algo que se debatia na superfície, uma criança. "Meu Deus!" Dona Carmen gritou. "Tem uma criança no rio!" Pedrinho olhou e viu. Era uma menina, pequenininha. Não devia ter mais de 5 anos. Ela devia ter caído de algum lugar ou entrado na água sem saber o perigo. E agora a correnteza estava levando ela embora. Seu Antônio fez menção de pular na água, mas a correnteza era forte demais. Ele tinha 62 anos. Se entrasse ali, ia ser arrastado junto. "Trovão!" Pedrinho gritou. "Vai, Trovão, pega ela!" O cachorro nadava com tudo. As patas dele batiam na água com força. A cabeça dele aparecia e sumia, aparecia e sumia. Mas ele não parava, não desistia. E então, depois do que pareceu uma eternidade, ele alcançou a menina. Agarrou a camiseta dela com os dentes e começou a nadar de volta para a margem. A correnteza lutava contra ele, empurrava, puxava, tentava levar os dois embora, mas Trovão não deixou.
Ele nadou com a força de 10 cachorros, com a força de quem já tinha perdido muita coisa na vida e não ia perder mais. Quando ele chegou na margem, seu Antônio entrou na água até a cintura para pegar a menina. Ela estava chorando, tremendo, tossindo água, mas estava viva. Viva! Trovão saiu da água cambaleando. Caiu na grama, exausto, a língua para fora, os olhos quase fechando. Ele tinha dado tudo de si. "Minha filha!" uma voz gritou. Uma mulher veio correndo pelo caminho de terra. Ela estava descalça, com o cabelo desgrenhado, o rosto banhado de lágrimas e desespero. "Clara, Clara!" Ela pegou a menina dos braços de seu Antônio e apertou contra o peito, chorando, rezando, agradecendo. "Ela caiu", a mulher soluçou. Eu tirei os olhos dela por um segundo e ela caiu. O rio, a correnteza. "Tá tudo bem", Dona Carmen disse, colocando a mão no ombro dela. "Ela tá bem, o cachorro salvou." A mulher olhou para o Trovão, que ainda estava deitado na grama, recuperando o fôlego. E então, ainda segurando a filha, ela foi até ele e se ajoelhou. "Obrigada", ela chorou. "Obrigada, obrigada, obrigada. Você salvou minha menina. Você salvou minha vida." Trovão levantou a cabeça devagar. Olhou para a mulher. Olhou para a menina. E mesmo exausto, quase sem forças, ele balançou o rabo. Porque era isso que o Trovão fazia. Ele salvava. Não porque esperava algo em troca. Não porque queria ser herói. Mas porque dentro daquele cachorro que ninguém queria, que todo mundo tinha rejeitado, vivia um coração tão grande que não cabia nele mesmo. A notícia se espalhou mais rápido ainda que a do incêndio. O cachorro vira-lata de Ribeirão Claro tinha salvado mais uma vida. Uma menina de 5 anos, tirado ela do rio com a própria boca. A história chegou no jornal da cidade, depois no jornal da região, depois na internet. Em poucos dias, Trovão era notícia no país inteiro. Cachorro rejeitado salva criança de afogamento depois de ter salvado família de incêndio. Jornalistas vieram de longe para entrevistar a família. Câmeras filmaram Trovão brincando com Pedrinho no quintal. A história dele, de cachorro de rinha que fugiu, que foi rejeitado, que foi maltratado e que mesmo assim não perdeu a capacidade de amar, emocionou milhões de pessoas. Então, uma semana depois do salvamento no Rio, uma carta chegou na casa alugada de seu Antônio e Dona Carmen. Uma carta de um lugar chamado Instituto Anjos de Patas, uma organização que cuidava de animais resgatados em todo o Brasil. A carta dizia: "Prezados, ficamos sabendo da história do Trovão e gostaríamos de homenageá-lo. Ele será o primeiro cachorro a receber o prêmio Herói de 4 Patas, criado para reconhecer animais que salvaram vidas humanas. A cerimônia será em São Paulo, no dia 15 de março. Teremos prazer em receber toda a família, com todas as despesas pagas. O Trovão é um exemplo de que o amor não conhece raça, aparência ou passado. Ele é a prova de que todo animal merece uma chance." Dona Carmen leu a carta em voz alta, com a voz embargada. Pedrinho olhou para o Trovão, que estava deitado aos pés dele como sempre. "Você ouviu, Trovão?" ele disse, acariciando a cabeça do cachorro. "Você vai ganhar um prêmio. Você é um herói de verdade." Trovão balançou o rabo. Ele não entendia de prêmios, não entendia de fama. Não entendia por que tanta gente queria tirar foto com ele agora. Ele só entendia de amor. E essa é a parte mais bonita dessa história. O Trovão nunca quis ser herói. Ele só queria ser amado. Queria um lugar para dormir, uma mão para fazer carinho, uma família para chamar de sua. E quando ele encontrou isso, quando ele finalmente encontrou pessoas que olharam além das cicatrizes e viram quem ele realmente era, ele deu de volta tudo que tinha. Deu a própria vida, se fosse preciso. Porque é isso que o amor faz. Ele transforma, ele cura, ele salva. E ninguém mesmo, podia duvidar mais do Trovão. No dia 15 de março, toda a família viajou para São Paulo. Era a primeira vez que Pedrinho andava de avião.
Era a primeira vez que Dona Carmen e seu Antônio saíam do Paraná. Era a primeira vez que Trovão via tantos prédios altos e tanta gente junta. Mas o cachorro não tinha medo. Ele andava do lado de Pedrinho com a coleira nova que Juliana tinha comprado e olhava tudo com curiosidade. Onde quer que fosse, as pessoas paravam para tirar foto. Crianças pediam para fazer carinho. Adultos se emocionavam. "É ele!" uma mulher gritou na entrada do hotel. "É o cachorro do incêndio!" Trovão balançou o rabo, educado como sempre. A cerimônia foi no auditório de um centro de convenções enorme. Tinha mais de 500 pessoas na plateia. Jornalistas, defensores dos animais, famílias que tinham adotado cachorros por causa da história do Trovão. Quando chegou a hora, a família subiu no palco. Seu Antônio estava com o terno que tinha usado no casamento, 50 anos atrás. Dona Carmen usava um vestido florido que Juliana tinha escolhido. Pedrinho estava de camisa social, o cabelo penteado pela primeira vez na vida. E Trovão estava do lado deles, sentado, comportado, como se soubesse que aquele momento era importante. A presidente do Instituto Anjos de Patas pegou o microfone. O prêmio Herói de Quatro Patas foi criado para reconhecer animais extraordinários, ela disse. Mas a história do Trovão vai além do extraordinário. Ela é um lembrete de que não devemos julgar pela aparência, que o amor pode vir de onde menos esperamos e que às vezes quem mais precisa de uma chance é justamente quem mais tem para dar. Ela se virou para a família. Trovão salvou 3 pessoas de um incêndio. Salvou uma criança de afogamento. Mas mais do que isso, ele salvou a fé de uma cidade inteira. Por isso, é com muita emoção que entrego esse prêmio. Ela colocou uma medalha no pescoço do Trovão. Uma medalha dourada, em forma de pata, com o nome dele gravado. A plateia inteira se levantou. Os aplausos foram tão fortes que pareciam um trovão. E dessa vez, ninguém teve medo do barulho. Pedrinho se ajoelhou do lado do cachorro e abraçou ele no meio do palco, sem se importar com as câmeras. "Eu te amo, Trovão", ele sussurrou. "Você é o melhor amigo que eu podia ter." Trovão lambeu o rosto dele. E naquele momento, com as luzes brilhando, os aplausos ecoando e o coração cheio de alegria, ele finalmente entendeu. Ele pertencia a algum lugar. Ele era amado. Ele tinha uma família. Depois da cerimônia, a vida voltou ao normal. A família voltou para Ribeirão Claro. A casa nova ficou pronta uns meses depois, maior e mais bonita que a antiga, construída com a ajuda de toda a comunidade. Juliana continuou trabalhando no mercadinho do seu Zé, mas já estava juntando dinheiro para abrir um negócio próprio. Pedrinho continuou na escola e agora fazia apresentações sobre cuidado com animais para outras crianças. E Trovão? Trovão continuou sendo Trovão. Ele ainda acordava todo dia com Pedrinho. Ainda acompanhava Dona Carmen até o portão quando ela ia na padaria. Ainda deitava aos pés de seu Antônio quando o velho via televisão à tarde. Ainda corria atrás de bola. Ainda latia quando via o carteiro. Ainda dormia de barriga para cima na varanda nos dias de sol. Ele envelheceu com a família. Os pelos pretos foram ficando brancos ao redor do focinho. As patas, que antes corriam sem parar, foram ficando mais lentas. Mas o amor nos olhos dele nunca diminuiu. Nunca. E quando chegou o dia, muitos anos depois, numa tarde tranquila de outono, em que Trovão fechou os olhos pela última vez, foi na varanda daquela casa que ele tinha ajudado a salvar, com a cabeça no colo de Pedrinho, que agora era um homem feito. "Vai em paz, meu amigo", Pedrinho disse, com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Você foi o melhor de todos, o melhor cachorro do mundo." E Trovão foi. Mas a história dele não morreu. Ela continuou sendo contada em Ribeirão Claro, de geração em geração. A história do cachorro que ninguém queria. Do vira-lata cheio de cicatrizes, que todo mundo tinha medo. Do herói improvável que salvou vidas e corações. Na praça central da cidade, até hoje, existe uma estátua
É uma estátua de bronze de um cachorro grande, forte, com uma cicatriz no focinho e um olhar que parece ver além. Na base da estátua, uma placa diz: "Em memória de Trovão, o cachorro que ensinou uma cidade inteira a não julgar pela aparência, herói de 4 patas, amado para sempre." E toda vez que alguém passa por ali e lê aquela placa, lembra de uma verdade simples, mas poderosa. Às vezes, quem parece ter menos para oferecer é justamente quem tem mais amor para dar. Basta dar uma chance. E assim encerramos mais uma história. Se você gostou, deixe o like e compartilhe com quem gosta de histórias emocionantes. Se não for inscrito, se inscreva para não perder mais histórias. E me conta nos comentários até onde essa história chegou. Vocês sabem que eu adoro a nossa interação aqui. Obrigado pelo seu tempo, Deus abençoe e até a próxima história emocionante.